Oi, gente. Eu já tentei gravar muitas vezes, mas, enfim, eu, eu vou apresentar pra vocês sobre a neurobiologia da TEPT. E eu vou dar uma melhor, tô um pouco nervosa. Gravar é muito difícil. Eu acho que se fosse pessoalmente seria muito mais fácil, mas aí eu vou tentar falar com as minhas palavras pra ficar mais fácil pra me explicar e pra vocês entenderem. Então, a TEPT, ele é um transtorno que se desenvolve após uma pessoa vivenciar algum evento traumático muito intenso, como, por exemplo, algum abuso, uma violência, um acidente, uma catástrofe, enfim. A neurobiologia desse transtorno envolve algumas alterações em várias áreas cerebrais e também mexe com alguns processos neuroquímicos que são responsáveis por regular o estresse e as emoções. O nosso cérebro, ele tem uma... Como que eu posso explicar? O nosso cérebro, ele tem um mecanismo natural e ele ativa respostas automáticas quando detecta algum tipo de ameaça. E essas respostas, elas envolvem algumas estruturas do cérebro e algumas funções, algumas áreas ali. E as que estão envolvidas na TEPT é o sistema límbico, que é a área do cérebro responsável pelas emoções e pela memória, e também a HPA, que é o hipotálamo pituitário adrenal. É um nome muito difícil, eu precisei fazer uma pequena pesquisa. E o HPA, ele é responsável por regular a liberação do hormônio do estresse, como por exemplo o cortisol. E algumas das áreas do cérebro que estão envolvidas aí por exemplo, a amígdala. A amígdala, ela faz parte do sistema límbico e ela está bastante relacionada com a detecção de ameaças e ela ativa a nossa resposta emocional diante dessas ameaças. Então, durante um evento traumático, a amígdala, ela é superativada. E isso gera a sensação de medo intenso. E os indivíduos que têm TEPT, ele costuma ter uma amígdala que, quando eu estava estudando para poder fazer essa apresentação, fala sobre uma amígdala imperativa, que faz com que as reações emocionais, elas acabem sendo muito exageradas, sabe? E isso pode acabar fazendo com que a pessoa, ela revivencie aquelas emoções. É o que a gente chama, em alguns estudos, chama de do sintoma flashback, que eu vou comentar logo agora, quando eu falar agora do hipotálamo. O hipotálamo é responsável pela formação e pela organização das memórias. E ele desempenha um papel muito crítico na TEPT. Por quê? O que acontece? Porque durante um trauma, o hipocampo, ele tem dificuldades de... Gente, eu falei hipotálamo, mas não é, tá? É hipocampo. Perdoa. O hipocampo, ele pode ter dificuldades de armazenar e de organizar essas memórias. Quando eu tava estudando, eu visualizei como se como se o meu cérebro ele fosse uma grande prateleira. E como se as minhas memórias, elas estivessem organizadas em caixas organizacionais, onde cada caixa fosse etiquetada e muito bem estruturada, sabe? Muito bem organizada. Só que eu não sei se vai fazer sentido. O professor Lucas, ele pode falar se essa minha fala faz sentido, mas foi como eu tentei visualizar para tentar entender da melhor forma. E foi assim que eu entendi. Como se dentro do trauma, essas caixas, elas não tivessem essas etiquetas, sabe? Essa organização. Porque o hipocampo, ele
dentro dessa situação traumática, o hipocampo, ele meio que fragmenta a memória e deixa ela desconectada. E isso também faz com que meio que crie ou favoreça, não sei qual palavra seria melhor para usar aqui, mas que favoreça com que haja esses sintomas de flashback e a pessoa ela acabe revivenciando esse trauma várias vezes, como se ela estivesse de fato ali naquela situação. Eu vou dar um exemplo, e eu também não sei se vai fazer sentido, mas, Lucas, se não fizer sentido, por favor, me corrija aí. As meninas pausa e você me corrige. Mas o exemplo que eu tentei pensar foi no seguinte. Uma pessoa, ela vivencia o trauma, por exemplo, muito intenso de ser assaltada em um beco escuro. E todas as vezes, e depois que ela vivenciou esse trauma, todas as vezes em que ela passa por esse beco escuro, ela revivencia essa memória. Porque meio que a fragmentação dessa memória fez com que algumas coisas específicas do que aconteceu, o exemplo do beco, pode ser um outro beco, mas mesmo sendo um outro beco, esse beco em que ela tá passando faz com que ela relembre daquele beco em que ela foi assaltada. E isso faz com que ela revivencie o trauma mais uma vez, como se ela estivesse de fato passando por ele de novo. Uma outra área do cérebro que tá muito presente nesse transtorno é o córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal, ele é responsável pelas funções executivas e isso inclui as tomadas de decisões. E principalmente também pelo controle emocional. Então, as pessoas que são diagnosticadas com transtorno de estresse pós-traumático, elas podem ter bastante dificuldade de controlar suas emoções e principalmente as que estão associadas a medo e ansiedade. E isso faz com que as reações acabem sendo muito intensas diante de alguns estímulos estressantes. E como que eu posso dizer? E isso faz com que elas não consigam diferenciar algumas ameaças reais de ameaças que não oferecem tanto perigo assim. As pessoas que são diagnosticadas com a TEPT, ela tem essa dificuldade porque o córtex pré-frontal, ele foi afetado. E além das estruturas cerebrais serem afetadas, também existe uma alteração neuroquímica que ocorre no cérebro. E essas alterações neuroquímicas está associada ao cortisol, a neuroadrenalina e a serotonina. E eu vou explicar cada uma delas. Calma. O cortisol, ele é um hormônio que é produzido pelas glândulas adrenais. E o cortisol, em situações normais, ele até ajuda a lidar com o estresse. Porém, na TEPT, essa regulação do cortisol, ela é prejudicada. Então, leva a níveis desregulado, anormal. E isso acaba resultando em respostas excessivas de estresse. E, em alguns casos, essa resposta, ela é insuficiente. E a pessoa, ela não consegue desativar a sensação de alerta o tempo inteiro. Então, é como se ela andasse sempre em alerta, sempre
tensa, sempre estressada. A neuroadrenalina, a neuroadrenalina é um neurotransmissor e ele participa da resposta de luta ou fuga. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas a neuroadrenalina, ela fica desregulada na TEPT e os indivíduos com transtorno, ele acaba tendo uma produção excessiva de noradrenalina. E isso acaba aumentando a sensação de vigilância. Então, a noradrenalina, ela te mantém vigilante. E é muito... Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, mas é uma sensação muito cansativa você andar vigilante, alerta e ansioso o tempo inteiro. E isso faz com que cause muitas... Isso afete diretamente nas emoções. E, por fim, para encerrar essa parte neuroquímica, eu vou falar sobre a serotonina. E a serotonina, ela participa da regulação do humor. E ela pode estar envolvida de diversas formas na TEPT. A disfunção da serotonina, ela está associada à depressão, ansiedade, a condições frequentemente de comorbidade. E uma redução na atividade da serotonina, ela faz com que haja uma dificuldade de lidar com as emoções e acaba aumentando o risco de comportamentos impulsivos. Então, não sei se vocês conhecem alguém que tem TEPT, mas foi o que eu falei anteriormente, que está relacionado com o córtex pré-frontal, e essas pessoas, elas não têm controle ou domínio sobre as próprias emoções, e elas acabam explodindo com muita facilidade, elas acabam reagindo a determinada situação que pra gente, às vezes, parece não ser nada demais, mas o que acontece é que por haver essa disfunção da serotonina, faz com que essa pessoa ela não consiga corresponder ou responder da forma mais apropriada. E por que que... E vamos lá. Enquanto eu tava preparando essa apresentação, eu assisti alguns vídeos. E teve um vídeo que eu vi que me ajudou muito a entender como que o cérebro, como que o cérebro funciona na TEPT. Não sei se eu posso dizer assim, mas como que o cérebro reage diante a isso? Esse vídeo, ele é de um neurocientista e ele explica de forma muito breve e fez muito sentido pra mim. Se caso eu falar algo que não tiver correto de novo, eu repito, por favor. Lucas, me corrija aí. Mas ele fala o seguinte, que os nossos neurônios, eles fazem conexões. E essas conexões relacionadas à memória e a muitas outras atividades cerebrais, os nossos neurônios, eles estão o tempo inteiro fazendo conexões, que são as sinapses. Então, quando uma pessoa ela vivencia um evento muito traumático, essa conexão dos neurônios, elas são muito fortalecidas. E aí ele fala de uma forma bem simples que o trauma nada mais é do que uma super, ultra, hiper, mega memória, que ela é armazenada de uma maneira que ela não deveria ser armazenada. E ela fica ali, e ela fixa.
E aí ele vai falar que o cortisol que é liberado durante essa conexão, quando essa conexão ela é feita, que é o hormônio do estresse que eu falei anteriormente, ele vem como se ele fosse um spray de cola e ele acaba fixando essa conexão e fazendo uma conexão muito resistente, muito resistente. Isso acontece porque evolutivamente falando, o nosso cérebro ele precisa armazenar possíveis ameaças, porque a gente precisou disso para manter a nossa sobrevivência. E podemos ver, não sei se podemos de fato viver dessa forma, mas como se fosse dos dois um. O nosso cérebro como um mecanismo de defesa, como se ele estivesse falando assim. A gente vai reservar essa memória para que quando eu passar nesse beco escuro, quando eu passar em um beco escuro, eu me lembrar do risco que é. Só que isso, como eu falei, acaba mexendo com muitas estruturas e muitos outros fatores cerebrais que acaba fazendo com que afete nosso comportamento, as nossas emoções, as nossas reações. Isso é muito prejudicial. Um tópico que eu coloquei aqui foi sobre a plasticidade neural e as alterações a longo prazo. E ele fala assim que a plasticidade neural, que é a capacidade do cérebro de reorganizar as conexões em resposta a algumas experiências, na TEPT, essa plasticidade ela é alterada de forma que as áreas do cérebro responsáveis pelas emoções, memórias, regulação do medo se tornem mais rígidas ou imperativas. Ou seja, essas áreas, essa resposta do nosso cérebro que deveria ser considerado algo fisiológico, normal de acontecer, porque é normal a gente ter medo diante de alguma situação de risco real, é muito normal. É normal a gente se sentir ansioso, é normal a gente se sentir vigilante. O problema é que na TEPT, tudo isso que deveria ser normal, ela é desorganizada. Ocorre de uma maneira muito disfuncional e faz com que essa regulação, ela se torne, essa irregulação, ou regulação, enfim, se torne muito rígida. E aí eu vou continuar só nessa parte para encerrar. E fala assim, que algumas pesquisas indicam que com o tempo, o cérebro de pessoas com transtorno de estresse pós-traumático pode desenvolver uma maior conectividade entre a amígdala, que é a estrutura que eu falei anteriormente, que faz parte do sistema límbico e que está relacionado com as emoções, e o córtex pré-frontal, que é aquilo que eu falei sobre a tomada de decisão e o controle dessas emoções. E continuando, mas essa conexão não ocorre de forma equilibrada, ou seja, essa conexão entre a amígdala e o córtex pré-frontal, ele ocorre, mas dentro do transtorno de estresse pós-traumático, essa conexão, ela não acontece de uma maneira funcional. Em vez de ser uma rede saudável que permite o controle das emoções, essa alteração ela pode gerar uma desregulação emocional, tornando difícil distinguir entre uma ameaça real e uma ameaça percebida, que é também aquilo que eu falei anteriormente. Então, eu espero ter conseguido explicar um pouco do que é a neurobiologia da TEPT, e é muito interessante. Depois que eu comecei a ler sobre isso, eu vi que, nossa, o cérebro, ele é muito incrível. E é isso. Eu espero que tenha feito sentido. Eu espero que eu tenha conseguido passar da melhor forma possível. Muito obrigada. Queria estar aí com vocês, mas é isso. Vai desculpando
pela estrutura. E é isso. Tchau. Até logo.